A paz do Senhor Jesus, eu sou a evangelista Viviane Gatulin e eu estou aqui com você para a reflexão da palavra. E na reflexão desta mensagem, nós vamos utilizar o livro de Esther. Abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 6 e no versículo 4, e vai dizer assim: Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disse: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Texto bem conhecido, verdade? Mas aqui tem uma pérola do Senhor para mim e para você. Quando nós vamos entender a história e a narrativa do livro de Esther, nós vamos encontrar muito da nossa história nesse livro. Verdade que o livro de Esther, como já muitos disseram, não menciona o nome de Deus. Não há escrito o nome de Deus, nem referências ao nome de Deus. Porém, não é porque o nome não está escrito que ele não está lá. Porque em todo o livro a gente vê o controle que Deus tem sobre todas as coisas. E na leitura que fizemos, é um momento enfático dessa história narrada no livro de Esther. E você vai encontrar um momento em que Amã sai da sua casa, depois de estar furioso, recebeu uma ideia, e a ideia da sua esposa e dos seus amigos, do qual dizia: faça uma forca para Mardoqueu. Mardoqueu não se prostra, Mardoqueu não negocia, Mardoqueu ele não é como nós. Ele é firme, ele é decidido, ele crê no Deus que ele crê e ninguém consegue mudar a ideia dele. Nada tira ele do foco, nada tira ele da posição. Se você ler o livro de Esther, vai perceber que em todo o tempo Mardoqueu habitou na porta do palácio. Mardoqueu ficava à porta do palácio. Mardoqueu viu as tramas contra o rei na porta do palácio e da porta ele não saía. E é claro que se você for pensar que a porta era Jesus, ele tomou uma decisão: eu vou ficar na porta, eu vou ser fiel na porta, eu vou permanecer na porta. Só que enquanto ele estava na porta, que também a porta é lugar de decisão, na porta é lugar que você está dentro ou que você está fora. Na porta você não tem meio, porque quando a porta se fecha, ou você precisa estar para dentro ou precisa estar para fora, você não consegue ficar no meio fio da porta. Então ali também é um lugar de decisão. Quando você vê a história, vai descobrir que em várias ocasiões era na porta que se decidia os negócios. Mas para além disso, eu tenho algo para dizer para você. Enquanto Mardoqueu não saía da porta, ele viveu uma vida relevante diante da porta. Ele estava na porta, ele não estava lá indiferente nem a passeio. Ele estava na porta observando o que acontecia na porta do reinado. Ele sabia: eu não estou dentro do reino, mas eu estou às portas do reino. Eu ainda não habito dentro do reino, mas eu já habito nas portas do reino. Então ele está preocupado com o que acontece na entrada do reino. Ele está ligado no movimento da porta do reino. E ele vai viver uma vida tão relevante ao ponto de que ele se mantém na porta. Mas ao dia que ele diz: estão tramando contra o meu rei, estão tramando contra o meu rei, ele vai denunciar a trama contra o rei. E ao denunciar a trama contra o rei, algum dos escribas provavelmente vão se assentar a escrever as crônicas daquele rei. E enquanto escreve as crônicas, alguém que é o escriba vai dizer: bem, Mardoqueu vive para fora do reino, Mardoqueu vive à porta do reino, mas Mardoqueu está preocupado com o que está ocorrendo dentro do reino. E o que ele faz? Ele diz: o que este homem fez é digno de ser escrito no livro. Ei, preste atenção nisso. O que Mardoqueu faz do lado de fora, mas diante da porta, foi considerado digno de ser escrito no livro. E onde estava o livro? Do lado de dentro do reino. O livro estava diante do rei. E aí que o inimigo, o mau Amã, como assim a Esther disse, o mau Amã trama, o mau Amã ele mancumuna, ele quer dar um jeito de tirar a vida de Mardoqueu. Por quê? Porque quem se vende não consegue tolerar quem se mantém em retidão.
E não é verdade que vivemos esse tempo em que alguns estão escolhendo posição de não negociar a porta, enquanto outros estão se vendendo por coisas baratas, porque nada pode comparar o valor daquilo que nos espera na glória. Quando Naamã vai para o palácio, ele está com o coração decidido. Qual é a decisão? Eu vou matar Mardoqueu. Eu vou pendurar ele naquela corda, num lugar tão alto, que todo mundo vai ver o que acontece com quem me desafia. Todo mundo vai ver o que acontece com quem desafia a minha autoridade. Mas enquanto Amã está andando de um lado para o outro diante da porta, o que ele não sabe é que a porta que assiste ele para o lado de dentro é a mesma porta que assiste Mardoqueu para o lado de fora, porque a porta tem dois lados, dentro e fora. Ele sabe, ei, você está tramando aqui dentro, mas eu conheço quem está lá fora. E enquanto ele planeja, o rei perde o sono, porque quem dá o sono é Deus, quem dá a paz para dormir é Deus. Deus vai incomodar aquele homem. Amã está dizendo, eu vou matar, e Deus está dizendo, acorda para ler. Lê o quê? Pega o livro de dentro do palácio, da história do palácio, das crônicas do palácio, e enquanto ele pede, olha, leia para mim as crônicas do palácio. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo era escrito em rolos, escrito em pergaminhos, em rolos. Você acha que tinha quantos rolos de pergaminho, de crônicas dentro daquele palácio? Muitos. Como que aquele homem vai e pega exatamente o rolo que está escrito sobre Mardoqueu? Porque não tem nome de Deus, mas tem ação de Deus. Não tem nome de Deus, mas tem a mão de Deus. Você pode não estar vendo Deus, mas nunca duvide que Ele não está com você. Ele está aí, não é porque você não vê que Ele não está. E enquanto Ele diz, eu vou entrar e vou dizer para matar, e Deus está dizendo, tá lendo? Tô. Tá lendo o quê? Tô lendo que um dia um homem, ele arriscou a própria vida para defender a honra do rei. E ele pergunta, o que foi feito a este homem? Disseram a ele, nada foi feito. É duro você pensar, eu fiz tanta coisa, mas nada me foi feito. Só que o rei, quando ele pede o livro para ler, ele é quem honra. Às vezes esperamos daqui, dali, mas a honra vem do rei. E quando o rei pergunta, quem está lá fora? E eles disseram, Amã está lá fora, manda ele entrar. Quando Amã entra, Amã tem um plano. Mas quando ele entra, ele não sabe que o plano de Deus está sendo executado antes do dele. Amã pensa, hoje é o meu dia. E Deus está falando, hoje é o meu dia. Amã está pensando, hoje Mardoqueu morre. Deus está dizendo, hoje eu honro Mardoqueu. Ei, no mesmo dia, na mesma hora, alguém pensando, vai morrer, e Deus dizendo, vai viver. Alguém pensando, vou humilhar, Deus dizendo, vou honrar. Ei, Deus tem o controle de tudo. Eu preciso dizer para você uma coisa. Nós ainda estamos para fora do reino, a gente ainda não entrou no reino, mas você precisa viver uma vida tão importante aqui fora, diante de Deus, que o seu nome já esteja escrito no livro que está lá dentro. Ei, para que quando o inimigo das vossas almas, minha e tua, vier nos acusar, o rei vai dizer, pega o livro que está escrito lá, meu servo é fiel. Pega o livro, meu servo não desistiu. Pega o livro, meu servo me honrou. Pega o livro, meu servo não sai da porta. Jesus disse, eu sou a porta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa Amã nas mãos de Deus. Porque Amã é com Deus, Mardoqueu é com Deus, o livro é com Deus, é tudo dele. A palavra do Senhor diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ei, o teu nome já está escrito no livro que está lá no reino? Se você não tem certeza que o teu nome está lá, comece hoje a viver uma vida. E alguém vai dizer, está vivendo assim por quê?
E você vai abrir a boca e vai dizer: porque o meu nome já está no livro, e qualquer hora dessa o rei vai mandar me chamar. Oh, aleluia! E quem pensa que tem acesso a mim aqui do lado de fora, vai descobrir que teu nome do lado de dentro traz proteção aqui fora. Depois da honra de Mardoqueu, que foi do lado de fora, ele volta para onde? Para a porta. Porque nenhuma honra dessa terra vai valer a pena você se afastar da porta. Nenhuma honra, nada, nem diversão, nem curtição, nada pode te tirar da porta. Então, se até hoje você viveu estando e não estando na porta, o meu conselho para você é: se agarre na porta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.